Olá pessoal, eu sou o Anderson Luco Nunes, esse aqui é o canal Física e FRJ Seduc. Estamos na série O Professor de Física Responde, uma série destinada a tirar dúvidas muito interessantes sobre física, aquela questão que você pensou e sempre quis encontrar uma resposta, aquela questão curiosa, interessante e que desperta uma série de explicações e conteúdos relevantes sobre física. E a partir daí chegamos até aqui. Agradeço a participação de todos que estão desde o início e desejo aquele muito bem-vindo para quem está chegando agora. Estamos juntos? Hoje nós temos a pergunta da aluna Rebeca Mariani, do curso de licenciatura em Química do IFRJ Campus Duque de Caxias. Ela traz uma pergunta que tem a ver com o vídeo anterior. Veja ali na descrição o vídeo anterior, para quem não viu. Vamos lá! Esta é a aluna Rebeca Mariani, do 5º período do curso de licenciatura em Química do Campus Duque de Caxias, do IFRJ. Sua pergunta é: assisti ao último vídeo sobre gravidade e não entendi muito bem o conceito de espaço-tempo e como o tempo é deformado pela gravidade. Bom, Rebeca, tudo começou quando o eletromagnetismo clássico, construído por Maxwell, trouxe um problema em relação à mecânica clássica, a mecânica newtoniana. Qual é o problema? Foi comprovado, verificado a partir da dedução das ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas foram deduzidas teoricamente a partir das equações de Maxwell, que estão aqui em cima, por aqui. Então, a partir da dedução das ondas eletromagnéticas por Maxwell, chegou-se a uma conclusão: o valor da velocidade da onda eletromagnética. E essa velocidade da onda eletromagnética no vácuo foi obtida a partir das constantes elétricas que aparecem aqui nas equações de Maxwell. Então, aquelas constantes elétricas deram como resultado o valor da velocidade da onda eletromagnética. E qual a surpresa que se teve? Era o valor medido até então para a velocidade da luz. Então, Maxwell chegou à conclusão de que a luz é uma onda eletromagnética. E no vácuo, a velocidade da luz é constante. E aí, beleza. Então, Hertz comprovou experimentalmente essas deduções de Maxwell, comprovando que a onda eletromagnética tem a velocidade igual à da luz. Para isso, ele conseguiu produzir ondas eletromagnéticas a partir de circuito elétrico. Essa tecnologia é muito importante porque hoje em dia usamos as ondas eletromagnéticas para telecomunicações, celular, enfim, rádio, ondas de rádio, TV, tudo isso usa as ondas eletromagnéticas. Nós temos um vídeo aí lá atrás, o episódio 2 da nossa temporada, que fala muito sobre onda eletromagnética. Então podem dar uma olhadinha lá atrás. Bom, a partir dessas conclusões de Maxwell e Hertz, Einstein, refletindo sobre esse assunto, fez aquele experimento mental que ele fazia muitas vezes, como só ele conseguia fazer. Então ele ficou imaginando, bom, se a velocidade da luz no vácuo é constante, porque depende de constantes elétricas, ela não vai mudar se eu mudar o referencial. Aquelas constantes elétricas não dependem do referencial que se observa a luz. Então ele pensou, se eu estivesse me deslocando em direção a um feixe de luz com uma velocidade muito grande, a velocidade que eu iria medir seria a velocidade da luz mais a minha própria velocidade, pegando os conceitos de velocidade relativa da mecânica clássica, da mecânica newtoniana. Da mesma forma, se eu estivesse me afastando da luz
uma certa velocidade e medisse a velocidade com que a luz se aproxima de mim, eu também veria uma velocidade da luz menor do que aquele valor. Mas as equações de Maxwell e os experimentos de Hertz mostram que a velocidade da luz tem exatamente o mesmo valor sempre. Então, houveram experimentos que comprovaram a dedução de Einstein, ou seja, de que a velocidade da luz no vácuo mantém o mesmo valor para qualquer referencial. Então, a partir desta ideia, Einstein formulou a sua teoria da relatividade restrita, a partir de dois postulados. Postulado número 1: as leis da física são as mesmas para qualquer referencial. Ponto. É o postulado principal: as leis da física são as mesmas para qualquer referencial. E o segundo postulado diz que a velocidade da luz no vácuo é constante para qualquer referencial inercial, ou seja, referencial sem aceleração. Esses são os dois postulados de Einstein. Então, as chamadas transformadas ou transformações de Lorentz, deduzidas essas transformações por Lorentz, Einstein acabou chegando a dois resultados muito interessantes para a sua primeira teoria da relatividade, a teoria da relatividade restrita. Primeiro resultado muito interessante: o tempo ele não é mais absoluto, não é aquele tempo que independe de qualquer coisa. O tempo se torna um parâmetro relativo também. Assim, ele deduziu, a partir das equações, a dilatação do tempo, ou seja, o tempo visto a partir de uma velocidade próxima da luz, ele parece estar dilatado, parece estar expandido em relação ao tempo visto a partir de baixas velocidades. É chamada dilatação do tempo. E aí nós temos uma questão bastante interessante sobre isso, que é o chamado paradoxo dos gêmeos. Esse paradoxo estabelece que um gêmeo viajando pelo espaço com velocidade próxima da luz e o outro gêmeo, um referencial aqui na Terra, o tempo irá passar de forma diferente para eles. Quando se reencontrarem após talvez 5 anos, medidos esses 5 anos do referencial do gêmeo que está se deslocando na velocidade próxima da luz, quando chegar na Terra, para o outro gêmeo vai ter passado 25, talvez 30 anos. Então o gêmeo que ficou na Terra vai estar bem mais velho que o outro. Entenderam? Então esse é o chamado paradoxo dos gêmeos, que mostra um pouco a questão da dilatação do tempo, o tempo passando de forma diferente para de referenciais se deslocando de maneira com velocidade diferente, um com uma velocidade próxima da luz e o outro com uma velocidade normal ou parado. Isso é importante porque mostra como o tempo é relativo. O tempo também torna-se um parâmetro como as dimensões. Também ele mostrou a questão da contração do espaço. Se você tem uma régua medindo um objeto numa velocidade baixa, você vai ter um valor do tamanho desse objeto. Agora, se essa régua e o objeto estão se movendo com a velocidade próxima da luz, o tamanho desse objeto vai parecer menor, chamada contração do espaço. Então vocês observam que tanto o espaço, todas as dimensões, dimensão largura, profundidade e altura, temos aí 3 dimensões, e o tempo também é modificado por essa velocidade, torna-se a 4ª dimensão. Então, para Einstein, existe algo chamado espaço-tempo. O espaço e o tempo estão interligados e são modificados de acordo com o valor da sua velocidade, caso essa velocidade seja alta. E aí, valendo-se das transformadas de Lorentz, chega-se à dilatação do tempo e contração do espaço. Resultados bastante interessantes.
Então, Einstein mostrou que o tempo está intrinsecamente ligado ao espaço. Não posso falar de espaço sem falar de tempo. E todos têm relação direta com o valor da velocidade. E o valor máximo da velocidade é o valor da velocidade da luz no vácuo. Não existe velocidade maior do que esta. Então, estas são as conclusões de Einstein a partir da primeira teoria da relatividade. Mas e para os referenciais não iniciais, ou seja, aqueles referenciais com aceleração, o que acontece? E a questão da gravidade? Como faz sentido pensar na gravidade a partir da teoria da gravitação de Isaac Newton, conciliando com essa teoria da relatividade restrita? Vários problemas surgem. A teoria da gravitação universal de Newton estabelece uma transmissão dessa informação instantânea, ou seja, a força gravitacional age com uma velocidade infinita, o que contradiz a teoria da relatividade restrita. E como funciona essa teoria da relatividade restrita como funciona essa teoria da relatividade restrita para referenciais não iniciais, referenciais acelerados? Como funciona tudo isso? E como a gravidade se insere em tudo isso? Foi um problema sério. Sua teoria da relatividade restrita tinha um conflito com várias coisas e ela não se sustentava sozinha. Havia necessidade da teoria da relatividade geral, que fosse tratar dos outros referenciais não iniciais também, fosse dar conta da aceleração e da gravidade. E desde a publicação da teoria da relatividade restrita em 1905, levaram-se mais de 15 anos para Einstein estabelecer a teoria da relatividade geral. Foi um trabalho longo de estudo, de reflexões, para Einstein conseguir vencer esse obstáculo que se colocou diante dele. Mas ele conseguiu. E ele conseguiu com uma ideia muito interessante, mostrando que o espaço-tempo ele é curvado a partir da presença de massa. Então a massa interfere também no espaço-tempo, provocando o quê? Uma curvatura no espaço-tempo. Se eu tenho uma determinada massa numa certa região, o espaço-tempo se curva a partir da presença dessa massa, mais ou menos como essa ilustração que estamos vendo aqui. Não conseguimos, obviamente, demonstrar todas as dimensões do espaço-tempo, porque não tem como desenhar as 4 dimensões, mas as dimensões que foram possíveis ser desenhadas, nós estamos vendo aqui na ilustração que a presença de massa produz uma curvatura nesse espaço-tempo. E essa curvatura não é só no espaço, também no tempo. Isso é bastante relevante. E essa curvatura do espaço-tempo provocada pela presença de massa faz com que os objetos se desloquem nesse espaço-tempo, sendo atraídos para o centro dessa curvatura, né? Então nós estamos vendo aí que os planetas, por exemplo, a Terra e a Lua, como a massa da Terra é grande, a Lua ela é atraída para esse centro. Ela vindo com uma velocidade tangencial, ela vai realizar uma órbita em torno da Terra, por causa dessa curvatura do espaço-tempo. Então a gente pode pensar, de um certo modo, que a força gravitacional não é uma força, é simplesmente a ação provocada pela curvatura do espaço-tempo, que por sua vez é provocada pela presença de massa. E chega-se nos mesmos resultados que Newton, e resultados ainda melhores, porque ele prevê o desvio da luz por conta da presença de uma estrela. Então, se você tem a luz vinda de um determinado ponto e ela passa por um grande foco de massa, situação que pode ocorrer, por exemplo, num eclipse, aí você tem o desvio dessa luz ao passar por aquele
grande ponto, aquela grande concentração de massa, que provocou uma curvatura no espaço-tempo e a luz se desvia. Isso foi possível verificar no eclipse que ocorreu, tá? E foi observado tanto na África quanto no Brasil, no Ceará. Então essas observações deste eclipse determinaram e confirmaram a teoria da relatividade geral. Inclusive, Albert Einstein esteve no Brasil para observar esse eclipse e finalmente comprovar a sua teoria da relatividade geral, mostrando que a luz sim se curva, ela não se propaga numa linha reta, ela se propaga numa linha reta, entre aspas, que é a menor distância no espaço-tempo curvo. Como o espaço-tempo é curvo, não tem como seguir uma linha reta, ela segue a linha do espaço-tempo, que é curva. Então a luz faz curva. Einstein mostrou isso, que a luz faz curva devido à ação do espaço-tempo curvo, que é o que se pode chamar de gravidade, que é simplesmente algo bastante, como vocês podem observar, geométrico. É até difícil chamar de força, por isso que eu disse, né? Será uma força? Não é como as outras forças que determinam uma ação à distância. É algo diferente. Tão diferente que é difícil conciliar a teoria da relatividade geral e o conceito de gravidade de Einstein com as outras interações fundamentais da natureza. Surgem tantos conflitos que uma teoria de unificação torna-se necessária. Todas as outras forças e interações da natureza vêm em última análise, vem de interações quânticas, da teoria quântica. A interação eletromagnética, a interação nuclear fraca, a interação nuclear forte. Essas interações podem ser facilmente descritas a partir das mais modernas teorias quânticas, que têm a ver com o modelo padrão. Só que a gravidade não se encaixa nesse sistema, por ser resultado da curvatura do espaço-tempo. E essas singularidades que surgem a partir da curvatura do espaço-tempo, como por exemplo um buraco negro, são coisas muito difíceis de se descrever, considerando-se ambas as teorias. Pois um buraco negro, como pode ser calculado, ele pode ter dimensões microscópicas e uma interação gravitacional muito forte. Então é um ponto de singularidade, onde teria que valer simultaneamente as leis da física quântica e as leis da teoria da relatividade geral. E os resultados não batem, simplesmente não batem. Daí busca-se uma teoria da unificação. Pelo avançado aqui do vídeo, a gente não tem como tratar dessas teorias de unificação. São bem interessantes todas elas e provavelmente é difícil até tratar de todas elas em um único vídeo. Então a gente deve ter que destrinchar isso aí em um vídeo para cada tentativa de teoria da unificação, que são teorias bem complexas, amplas e realmente muito interessantes. Então, gente, ficamos por aqui. Este foi mais um vídeo. Chegamos ao final da nossa temporada. Desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? 2020 foi um ano pesado, pesada, e 2021 só pode ser melhor, porque pior que 2020 não tem como, né? Então, a gente fica por aqui. Nos vemos novamente em 2021. Vamos dar um tempo aqui nos vídeos, fazer as APNPs curriculares, dar sequência em outros projetos e retornaremos provavelmente em março, tá? Tchau, gente. Até a próxima. O IFRJ é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Agradecemos o apoio da Coordenação de Extensão do Campus Duque de Caxias e também ao Núcleo de Divulgação Científica do Campus Duque de Caxias e a equipe de Física do Campus Duque de Caxias. Siga-nos no Instagram.